Olá pessoal, muito boa tarde a vocês, que alegria a gente está nesse momento aqui muito especial e estamos aqui na casa onde nós começamos a planejar Alcance Curitiba. E a gente sempre fala nos nossos cultos, nas nossas programações, né, ou nas pregações, que a gente sentava nas cadeiras, né, ao redor da mesa e colocávamos o mapa de Curitiba e ficávamos marcando aqui aonde nós iríamos começar a Alcance Curitiba. E antes de escolhermos o local, né, Pastor Luciano, a gente começou uma primeira célula aqui na Rua do Sol, número 267, no Sítio Cercado. Na verdade, eu vou abrir essa história hoje e contar um pouquinho mais, né? Eu te conheci... Você, Adri, em 2003. E eu lembro assim que eu fui dar aula numa escola que vocês participavam. Chave de Davi. Exatamente, era uma escola interdenominacional, vocês congregavam numa outra igreja. Você veio conversar comigo, você gosta de contar essa história, né? Você trabalhava numa gráfica e queria oferecer seu serviço para os meus livros. Conta você essa história primeiro, depois eu conto a boa. Porém, eu cheguei todo empolgado para ele. Pastor Luciano, tudo bem? Meu nome é Marciano, eu queria... eu vi que ele tinha a revista Maná na época, né? Que hoje é Orvalho, mas na época era a revistinha, hoje é o site. Não, né? A revista chamava Orvalho, o ministério chamava Maná. Maná. A revista já era Orvalho? Tinha uma revistinha. Nós pegamos o nome da revista para mudar o nome do ministério. Isso. E aí ele distribuía até gratuitamente a revista, livros. E aí eu falei assim, bom, vou chegar para poder ajudar ele. E quando eu cheguei... Fiz lá toda uma conversa com ele. Aliás, acabou o culto e ele já desceu para a sala do pastor. Lá. Era um intervalo. Um intervalo. Ele desceu para a sala do pastor e eu lembro que ele já sentou, abriu o computador e do lado assim, o pastor já tinha preparado um lanche daqueles especial. Naquela época você estava no auge, né? No auge assim, do seu cento e... Vamos dizer que foi em torno de uns 50 quilos atrás. 50 quilos atrás. E ali eu comecei a falar com ele, eu lembro que ele mexia no computador e pegava uma comida ali, então, pastor Luciano, estava numa gráfica e tal, eu queria te ajudar. E continuava mexendo no computador e tal. E eu falando, empolgado ali, eu queria ajudar ele. No final ele, tá bom, irmão. Eu falei, mas tá bom, irmão? Uma coisa assim fria, achei que ele ia me receber, não, senta aí, come junto comigo, né? Ficou só olhando pro computador e pro prato de comida. Tava que nem o Namã, né? Tava que nem expectativa, achei que ele... Aí eu falei, vou deixar aqui meu cartão pra você, se você quiser você me liga e tal, mas eu fui embora falando assim, que pastor, né? Alegre lá pregando, mas aqui muito desenxavida, xoxo. Naquela semana você me ligou. Liguei, o que você não sabia, eu tinha chegado de viagem, não tinha comido, tinha que dar aula, não tive tempo de estudar. E você intervalo, eu preparando a próxima aula, comendo e ainda assim me desdobrando para dar atenção. E falando... E o ingrato aí achando pouco. Não, e você ainda estava, naquela época nós não tínhamos toda a tecnologia de hoje, você estava pelo Messenger, eu acho que era mandando mensagem para a Kelly para avisar que você já tinha chego no Brasil também. Era assim, muitas coisas. Mas aí você descobriu que eu prestava atenção em muita coisa ao mesmo tempo. Exatamente. Mas é interessante que daí, por causa do serviço gráfico, a gente começou a se ver mais, acabou criando amizade. E eu me lembro do dia que lançamos o livro Voz de Muitas Águas. Voz de Muitas Águas. Foi o primeiro que a gente viu. Eu me lembro do dia que Deus falou comigo que você, Adri, seriam pastores fora da estrutura onde vocês estavam e que eu tinha que ajudar a preparar vocês para isso. Na época... Esse relógio fala, né? Fala. Na época, eu não tinha noção de que isso ia acontecer ligado a gente. Eu só sabia que seria fora da estrutura onde você estava e tinha que ajudar. Então, além da relação comercial, eu comecei a investir um pouquinho mais. E eu lembro quando falava que vocês iam ser pastor, vocês não queriam não, a Adri chorava. Tô fora. Aí hoje a gente tava tentando lembrar que ela falou, não, ela chorou na sala, não foi na cozinha. Eu falei, não, ela chorou aqui, ela chorou ali, na sala, chorou no carro, chorou nas viagens nossas. Pastora, não! Aí a gente começou esse trabalho e eu lembro que na época eu dei 4 opções de igrejas aqui em Curitiba, né? Exatamente. Eu falei, olha, já que você tá nessa transição, até porque a estrutura onde vocês estavam, você teria que ir para São Paulo, deixar tudo, fazer 4 anos de seminário, né? E não que o modelo não seja efetivo, mas para vocês também não funcionaria. E aí nós começamos
essa coisa de encorajar, estimular vocês, fazer uma transição lenta na igreja, né, de uma maneira responsável, preparar, delegar, não apenas sair. E quando a gente estava naquele processo, eu lembro que um dia você me perguntou, você falou, mas, cara, a sua logística, você vive no aeroporto em Curitiba, Gráfica Curitiba, né, cada vez mais. Ele falou, eu acho impossível você, com essa coisa que está crescendo, continuar no interior. Aí eu lembro do dia que você falou, você não tem plano de vir para cá? E aí eu fiquei meio mudo, né? Aí você falou assim, se você for vir para cá em até 2 anos, eu não vou para nenhuma igreja não, eu espero. Né? Porque você falou assim, eu não vou transicionar 2 vezes. Aí eu engasguei e você começou aquela pressão, não, mas tem o plano, não tem o plano. Eu falei, não, eu realmente tenho o plano de vir em 2 anos, mas você não pode perder 2 anos, esperar 2 anos. Você falou, não, se você vem, eu vou esperar. Foi aí que começou o projeto. No fim, eu acabei vindo em 1 ano, né? E culminou que foi quando vocês terminaram a transição direitinho lá na igreja onde estavam e tal, e a gente começou. Então esse é um detalhe que a gente não costuma contar muito. E na época até você me instruiu algo que foi uma lição muito grande. Você falou assim, olha, já que vai existir essa transição, a gente se desligou 1 ano antes, né? Ficamos 1 ano aí sem igreja, né, sem começar o alcance, e nesse período nós íamos a Irati, assistir culto com vocês, recebia vocês aqui em casa, você tinha teu quartinho aqui que você sempre... Muita conversa nessa mesa. Dormia, muita conversa nessa mesa, porque realmente a gente queria dar esse tempo do desligamento onde a gente estava, eu e a Adria, apesar de ser uma igreja até que era pequena, a gente não tinha uma expressão forte de liderança lá, mas você nos orientou dizendo assim, olha, é importante você encerrar o ciclo lá, a gente esperar no mínimo 1 ano ainda, para daí a gente anunciar qualquer coisa que a gente vai fazer. Isso foi bem importante para a época, né? E a gente estava lembrando aqui, ó, normalmente a gente dividia uma folha de sulfite em 4 partes. Eu vou riscar porque eu fazia diferente. O mapa de Curitiba é meio retangular. Aí eu lembro que a gente sempre desenhava assim, o que aqui, tirando a Kelly, um de nós, assim, aquele desenhista profissional, né? E eu lembro que a gente sempre dividia a cidade em 4, né? Para ficar se perguntando onde vamos, né? Eu dizia, olha, se depender de mim, nós vamos atacar aqui a região do Campo Comprido, né? Eu dizia, do lado de cá já temos a CCC e o Miguel, que são parceiros, para cá nós não cruzamos. Luiz, né? Para esse lugar pode ser que tenha... Aí no fim eu falei, vai ser daqui até o meio, né? E é mais ou menos onde nós estamos hoje, nesse miolo aqui embaixo. Primeiro nós fomos para Água Verde, né? Que é um pouquinho para cá. Para cá e depois descemos aqui para o Novo Mundo. Então, a gente gastava muito tempo orando, né? Buscando de Deus como seria isso. Um momento que eu acho que foi muito, muito marcante foi uma ocasião, eu já tinha mudado, eu mudei para cá em fevereiro de 2005 para Curitiba. Em março, eu acho que nós já demos entrada na papelada, apesar da primeira célula ter começado só em julho. A gente já foi criando essa estrutura, a constituição da igreja como empresa, como CNPJ, né, como associação sem fins lucrativos. E eu me lembro de uma ocasião que eu passei, porque eu morava perto aqui também, passei de pegar para a gente ir num culto que o Jamal estava pregando aqui em Curitiba. Foi uma reunião abençoada, poderosa. Milagres. Eu lembro que no final eu fui lá e ele falou, o que você está fazendo aqui na frente? Eu falei, cara, eu senti que você tem que orar comigo. Né? Descarregou alguma coisa, falou, pelo amor de Deus, você que tem que me ajudar a ministrar o pessoal. E eu falei, não, eu sinto que você tem que orar comigo. E eu tinha assim uma certeza inexplicável de que algo sobrenatural ia acontecer aquele dia. Eu lembro que quando ele impôs as mãos sobre mim para orar comigo, cara, minhas pernas sumiu. A hora que eu vi, pum, eu desmontei, caí no chão, mas não senti nada. O corpo não mexia, meu olho não abria, mas eu estava ouvindo tudo, não tive nenhuma experiência no chão. Aquilo passou, eu levantei e falei, serviu para nada isso, aquela sensação assim, né? Não acrescentou, não aconteceu, eu fiquei até um pouco frustrado. Terminou o culto, eu lembro que nós ainda fomos lanchar com ele, e na volta, quando entramos no carro, eu lembro assim, eu estava dirigindo, eu lembro que de repente assim, os pelos do braço, do corpo começou a arrepiar, mas parecia arame, não era um negócio assim, aquele arrepio de frio, era um negocinho, mas tudo de pé, os cabelos da cabeça. E eu simplesmente não consigo descrever isso, porque eu não via nada, mas eu sentia a presença do Senhor Jesus. É uma boa lembrança. É como se ele estivesse no banco de trás, apoiadinho nos 2 bancos da frente,
ouvindo as nossas Como conversas. criança, que coloca o rosto no meio, né? Eu sabia que ele estava ali, eu sentia que ele me deu um temor. Eu de repente parei de falar, fiquei quieto, eu vi que o Marciano também não falava, daqui a pouco olhei no braço dele e vi a mesma coisa, e eu não sei quanto tempo a gente ficou quieto, e de repente o Marciano quebrou o silêncio e falou: chefe, você está sentindo a mesma coisa que eu? Eu falei: o que você está sentindo? Aí você falou: cara, ele está aqui no banco de trás, no meio de nós dois. Eu falei: não é possível que ele está sentindo a mesma coisa. E nós íamos, depois disso ninguém falou nada, nós íamos em silêncio, atravessamos a cidade. Eu lembro que te deixei aqui no portão, na hora que você desceu, você pegou, voltou, abriu a porta, eu tinha aberto a janela, não sei se você voltou, você falou assim pra mim: sério, chefe? Sempre me chamou de chefe. Sério que com a presença dessa de Jesus nós não vamos nem entrar a orar um pouco? Eu falei: cara, vamos orar mesmo. E aí eu lembro quando você saiu, eu peguei e gritei, falei: ó, eu tenho que ir no banheiro antes, mas me pega papel e caneta. Naquela hora me veio a convicção: Deus vai falar alguma coisa a respeito da igreja. E o que não aconteceu na hora da oração foi ali. Eu lembro que a hora que eu saí do banheiro, você já estava com papel e caneta, mas foi o tempo assim de eu sair, pegar e começar a escrever, Deus nos dirigindo, como seria a igreja, mudando alguns dos nossos planos, dando uma palavra, né? E lembrar essas coisas de como tudo nasceu debaixo de uma direção de Deus. Na época, quando eu decidi que investi em vocês para ser pastor, não sabia que seria conosco. Depois, mesmo sabendo que seria conosco, não planejava que vocês assumissem. Eu tinha plano que alguém mais experiente pudesse assumir. Mas aí eu lembro, isso já foi em 2011. Né? E essa história acho que é mais conhecida do pessoal da nossa igreja. O dia que eu ouvi uma voz. Eu não sei se ela falou do lado de dentro ou de fora. Quero deixar claro, eu não tenho esse tipo de experiência o tempo todo, porque às vezes o pessoal ouve e acha que você vive nesse lugar, né? Mas eu lembro que aquela voz disse assim: o homem da sua sucessão não é fulano, que é a pessoa com quem eu estava trabalhando, é o Marciano. E a voz dizia assim: não foi à toa que eu te levei a começar a igreja na casa dele. E aí eu entendi que isso tudo era uma conspiração divina desde o início, né? E essa casa, hoje o pessoal olha, né? Então nós falamos que a live ia ser na garagem, daqui a pouco nós vamos para a garagem. O que nós lembramos depois é que antes de abrir para o público na garagem, quase tudo acontecia nessa mesa. Nessa cozinha, que é a mesma cozinha. A mesa é outra mesa, mas é a mesma cozinha, né, Adri? Você que é a dona da casa aqui, essa cozinha, é tudo igual. Bom, nós falamos pra caramba, vamos deixar as mulheres falar um pouquinho também. E a gente, na época, quando saiu, depois que nós mudamos nessa casa aqui, porque ela tem uma história, né? E hoje o pessoal olha a igreja, alcance, tudo aquilo que Deus tem nos dado ao longo desses anos, né? A estrutura que a gente tem, quantidade de salas, o templo, né? Cheio. As pessoas imaginam que a gente nasceu daquele jeito, né? Quem chega agora. Não, na verdade, a igreja nasceu assim, né? Somos uma célula, aquela célula foi multiplicando. Eu lembro que em Irati a nossa experiência também foi começar a partir de uma célula. E quando começamos o Alcance Irati, levou 2 anos para a gente ter um prédio alugado nosso. A gente fazia reunião primeiro no sindicato rural, depois nós fomos para o salão de festa do Rotary, né? Era tudo improvisado. E eu gostei muito do modelo porque só descobria onde a gente estava as pessoas que a gente ganhava para Jesus. A gente não estava mexendo com quem já era crente. E eu gostei tanto daquilo que eu falei: eu vou reproduzir o modelo em Curitiba. Mas foi nesse dia, nessa experiência que eu contei, que Deus falou comigo. Falou: não, aqui você vai fazer diferente. Aqui, apesar de começar a partir de uma célula, você vai abrir as reuniões cedo. Foi quando Deus falou com a gente sobre a caverna de Adulão, que é uma palavra, né? Eu vou trazer pessoas assim, assado. O Senhor falou: alguns vocês vão restaurar e encaminhar de volta para o lugar onde vieram. Outros vão ser restaurados para ir para outro lugar ainda. Outros vão ficar. E eu lembro o Senhor dizendo algumas coisas com a gente, já desde o início para a gente, sobre como seria a vida da igreja. É muito gostoso olhar para trás esses 16 anos e ver não só o favor de Deus, mas ver que aquelas palavras que nós tivemos, todas elas, até o momento, porque tem muito mais para acontecer, né, se cumprindo. Então nós somos gratos a Deus, e hoje é um dia de olhar para trás. Nós também vamos olhar para frente, profeticamente, mas dizer: o Senhor tem sido bom. Amém. Eu queria só lembrar também que nós vamos lá para a garagem. Essa cultura de oração, né, da nossa igreja começou já desde esse início, né, no ano de 2005.
eu me reunia com uma equipe de mulheres ali na sala de oração para a gente fazer o nosso momento de intercessão, né? A pastora Kelly logo depois virou o Chá com Deus nas quintas-feiras, né? Se você é aí do tempo do Chá com Deus, escreve aí no chat, do Chá com né? Deus. Toda quinta-feira, né, Kelly? A gente se reunia com as mulheres lá com o Chá com Deus e ficamos durante muitos anos ali. Sim. Depois virou a oração das quintas-feiras, que é Mulheres em Oração. Então, a oração sempre esteve muito presente, né, desde o início da igreja. Aliás, eu estava pensando, nesse começo, quando a gente reunia, a gente quase não cantava e adorava, era muito pouco, né? Era muita oração ou conversa e planejamento, ou discutir o que seria. Também, né? Você não deixava eu tocar, mas né? Eu era você músico. Não, gente. Eu era músico, mas ele não deixava eu tocar. Você sabe aquela pessoa que precisa de amigos que falem a verdade, mas você não precisa de alguém dizer, "Ei, você não é tecladista, você não sabe tocar chofar, não é área do seu chamado, só ligar", mas quando não tinha ninguém até que valia, né? Daí nós ia pra oração. Não, mas eu acho que era um entendimento, era um momento de muita dependência de Deus, de gerar isso, e ajudou a criar uma cultura, né? Sim. Você fez, nós não vamos subir lá, mas eu lembro que depois você fez uma sala de oração. Sim. E eu acho que era isso, né? Ou a gente estava aqui comendo e conversando, eu estava orando. Né? E realmente foi algo muito, muito marcante desde o início. Vamos pra garagem? Vamos pra garagem então. A casa, depois que a gente saiu desta casa aqui, nós moramos 8 anos, né, Adri, aqui? 8 anos. 8 anos. Depois o Nivaldo, que está na Itália, veio morar aqui. Depois do Nivaldo, aqui se tornou uma sede do Ministério África para Jesus, do pastor Osnei. E hoje aqui na casa é uma ONG, a Criar que é a Denise, que é a coordenadora da Criar Que estava desde a primeira reunião. E hoje aqui é um lugar onde recebe adolescentes, com trabalho. Antes da gente sentar para conversar, é isso. Vamos mostrar aonde casa. Tudo começou. A garagem, olha a galera. A garagem. Não tinha essa divisória na época. Né? Então a garagem vinha desde onde nós já passamos até aqui o fundo. Parecia tão grande. Amor, aqueles puffs ainda é porque tem daquela época ainda? É porque ainda Denise, tem acho que não. A divisória. Então, na época não tinha essa parede aqui. Eu acho que talvez tinha uma coluna, alguma coisa. Isso, tem uma coluna aqui. E então a gente encheu isso de cadeira, quer dizer, nós botamos gente aqui dentro. E aí jogava os puffs aqui nessa lateral aqui com as Era quase Ministério Infantil, as crianças ficavam A sentadinhas. gente reuniu um mês todo mundo aqui, porque as células começaram a multiplicar, né? E aí quando passou de 50... As reuniões era sexta-feira. E quando passou de 50 pessoas, eu lembro que a gente já começou a se mexer. Então, na verdade, foi um mês só de garagem. Depois diminuiu. Vamos entrar aqui. Eu gostaria que você explicasse. Essa parte aqui, que a gente... Essa parte aqui onde era a garagem, se você pegar na primeira pregar, aqui ficava o púlpito, era aqui. E nós ficávamos sentados aqui. E claro, como às vezes tinha um pouco de pessoas a mais, ficava nessa parte. Naquela época eu ocupava um pouco. As clássicas da nossa primeira reunião eram umas cadeirinhas brancas. Quem estava na primeira reunião? A galera, olha aqui. A diferença é que essa criatura aqui, o Danilo, fica em pé. A gente carregava. Murilo Não, o Murilo já não carregava, mas o Danilo, nas primeiras fotos, ele está no colo da Dona Maria, avó. Né? Tem uma foto que foi postada essa semana, acho que foi postada nas redes sociais da Alcance, que a minha mãe tá com o Danilo no colo. O Murilo, bem pequenininho, tá aqui na frente também. O Israel tá aqui do lado. O Israel tá um pouco do lado, a Lissa, aí a Lúcia, a Denise, que estavam na primeira reunião. Dona Maria. E meus pais também, meu pai e minha mãe. O Paulo Subirá, né, que está hoje em Orlando. A Juliana no violão. Não, nossa primeira reunião tinha mais de 50 pessoas. A gente não conseguiu trazer todo mundo e nem todo mundo permaneceu, né, ao longo do tempo. Alguns foram enviados, mudaram de cidade ou mesmo de igreja. Teve gente que passou, não firmou com a gente, mas firmou em outro lugar, como nós falamos. Mas esse time são testemunhas daquela época, de 50 quilos atrás. Uau, que tempo, né? Que tempo, hein? E toda sexta-feira era aquela expectativa, né? Normalmente eu acordava pela manhã
a gente já tirava os carros, já lavava toda a calçada, limpava as cadeiras, já deixava. Nossa, eu sempre achei que tudo era autolimpante. E foi um tempo muito especial, né? Muito E a gente especial. ficava na curiosidade, será que vem alguém hoje? Será que vem alguém hoje? Pelo menos as nossas duas famílias a gente garantia. A gente perguntava assim, a gente perguntava, eu e a Adri, assim, porque a Denise e a Lúcia já vinham na nossa célula, né? A Lúcia, que eu chamava ela de Alice. Só que ela nunca É verdade, me falou. ela nunca te corrigiu. Ela não me corrigia, então ficou por Alice. Inclusive, se for pegar lá numa lista de presença do primeiro culto nosso, tá Alice, mas Alice lá é Lúcia. Porque eu chamava ela de Alice e ela não me corrigia. Mas a gente ficava perguntando, né? Porque a Lúcia e a Denise moram do outro lado da cidade. Juvevê, onde vocês moram? Santo Ciro? Bom Retiro. Bom Retiro, do outro lado da cidade. Aqui nós estamos no sítio cercado. Aí a gente ficava perguntando, será que a Lúcia e a Denise do outro lado Você da perguntava, cidade... será que a Aline... A Alice, será que elas vêm pro culto? Será que elas vêm pra célula? E elas vinham. A Denise chegava com o violão dela, depois porque ela demorou para falar que tocava violão, e aí depois quando ela falou, não, já traz o violão, começou a tocar na célula, e ali começou. É um processo de continuidade, né? A oração que começou na sala de oração aqui, a Kelly por um tempo no Chá com Deus, e a Lúcia e a Dani assumiram agora, né, as reuniões de quinta-feira. Então a Denise é que mais tem horas de voluntariado, né? Tem mais horas de voluntariado. Imbatível. Por isso que hoje ela é líder do voluntariado. Faz sentido. E num processo de horas ela tá na frente. É isso. Esse aqui não tinha na época, porque senão a gente... Aqui em cima a gente teria que feito era a festa. sala, aqui em cima que era a sala de oração De oração. que nós tínhamos. Que o céu ficava baixinho, né? Rasgadinho ali. Então essa é a casa que tem tanta história para a gente contar, né? Porque realmente foi um tempo bem especial. A Bíblia fala sobre os humildes começos, de não desprezar os humildes começos. E aos poucos, eu lembro que a gente foi se ajeitando, né? Quando fomos para Água Verde, eu falei antes que a ideia era atacar aquela região do Campo Comprido. Alguém tinha me dito, a cidade vai crescer para cá agora, né? E eu dizia, cara, proporcionalmente não tem tanta igreja quanto nos outros lugares. Mas quando nós começamos a nos mexer e procurar lugar, foi que a gente começou a se sentir de Deus de não ir tanto para a ponta e ficar mais para o meio. E eu lembro que nós achamos aquele prédio na Água Verde, ficamos com medo, pensamos, é muita areia para o caminhãozinho, né? Mas a gente rodava, procurava tanta coisa, nada fechava o coração. E eu lembro que um dia Deus falou comigo, falou, olha, vocês vão ficar alguns anos na Água Verde antes de ir para o lugar. E eu tinha uma convicção que eu falava isso também. Eu dizia, olha, em algum momento nós vamos estar naquele corredor entre Portão e Pinheirinho, da República Argentina e as rápidas, né? E interessante que quando você pega a medida, hoje nós estamos no meio de tudo aquilo, né? Era uma impressão de Deus mesmo, porque o plano era ter atacado em outra região. Apesar que é só uma questão de tempo, a gente tem uma palavra de Deus desde o início, de que a gente iria multiplicar, né? Multiplicar campos, Curitiba e região metropolitana. Nós já temos igrejas aí, Pinhais, Piraquara, Campina Grande, Quatro Barras, né? Mas nós demos autonomia a uma igreja, começamos em Campo Largo. Que vamos falar para o Ney, Irati, que é a sede das alcances, onde tudo começou. Onde tudo começou. O ego dele vai nas alturas quando a gente fala isso. Ok, Ney, vou reconhecer publicamente aqui, Irati é a sede das alcances. E se voltar atrás depois vai ficar gravado, não tem mais gravado. volta. E eu acho Sede que... mundial, né? Sede agora mundial. temos igreja em Orlando também. E queria que o nosso povo soubesse, né? Nós vamos multiplicar campos aí em Curitiba e região. Estamos segurando isso por uma ordem de Deus por um tempo, mas a gente sente estar aproximando essa hora e logo vamos falar disso. Uma coisa Deus tem fortalecido em nosso coração, essa questão da multiplicação dos campos, né? Não só para Curitiba, mas para a região metropolitana também. E
A gente já tem conversado com a nossa liderança, os nossos líderes de célula, os nossos supervisores, coordenadores, diáconos, pastores. A gente já tem orado sobre esse assunto. Não temos aberto ainda até para a membresia da igreja, vocês estão sabendo aqui em primeira mão, mas tem algo muito forte no nosso coração. A gente imagina que no próximo ano agora a gente já inicia essa multiplicação, né, desses campos, talvez inicialmente para a região metropolitana, para depois para Curitiba, ou talvez até para Curitiba e depois região metropolitana. Mas tem muito espaço ainda que a gente precisa alcançar debaixo dessa palavra que Deus nos deu quando iniciamos Alcance, né, que ela seria um lugar onde multiplicaria, e é o que está no nosso coração. Aliás, quando a gente estava reformando o lugar, a gente tinha que tomar uma decisão milionária se faria ou não galeria, né, para aumentar o tamanho do prédio, o que geraria outras dificuldades. A gente não tinha estrutura de banheiro, de estacionamento, de ministério infantil para um prédio maior. E foi justamente essa certeza no coração de que a gente multiplicaria campos que fez a gente entender. Eu falei, não, nós podemos ter um lugar menor com mais culto e saber que nós vamos crescer também para fora. Marciano, no início... E o crescer, Luciano, quando a gente falou dos campos em Curitiba e tem a região metropolitana, que hoje aqui nós temos São José dos Pinhais, né? Nós temos muitas células em São José dos Pinhais, nós temos ali vários grupos que já se reúnem em São José dos Pinhais, nós temos pessoas da Fazenda Rio Grande, né? Não temos igreja na Fazenda Rio Grande ainda, nós temos um pessoal que vem de Contenda, um grupo que vem de Contenda há muitos anos já na igreja, né? Conosco também, já temos, né, projeto Araucária. Araucária. Então, realmente, a região metropolitana, Colombo também. Colombo, temos gente em Colombo e Pinhais também, né? Não só Curitiba, como Pinhais também. Os dois estão multiplicando células em Colombo, então... Quem sabe a gente não junta essas células de Curitiba e de Pinhais e ali também comece uma igreja em Colombo. Tem muita coisa que está sendo desenhada, mas o que a gente tem feito é da mesma forma que iniciamos Alcance. Estamos orando. Nós que estamos orando para que realmente Deus sinalize o tempo para isso acontecer. Porque o livro de Eclesiastes diz que o sábio entende discerne o tempo e o modo. O tempo e o modo. Então, a gente pode até saber qual é a coisa certa, mas tem que entender o como e o quando, né? E Deus que tem nos dirigido vai seguir dirigindo. Outra coisa que eu acho interessante comentar, bom, primeiro foi uma palavra de Deus de investir na vida do Marciano e da Adri e prepará-los para o ministério pastoral sem saber que estariam conosco. Depois, quando entendemos isso, eu lembro que, assim, apesar de, a princípio, vê-los na equipe, não me passava pela cabeça que em pouco tempo, e vamos falar pouco tempo de igreja, né, porque já 3 anos atrás, quando a igreja tinha 13 anos, vocês assumiram a liderança da igreja. Não me passava isso pela cabeça lá no início. O que eu mais imaginava que eu poderia usar muito você, principalmente o Marciano, desde o início, era essa questão administrativa, né? Porque se em todas as outras áreas eu te discipulava, na administração era o contrário, né? Foi você que me ajudou a crescer e não era apenas a questão de entender princípios, né? Porque é um colegial técnico só, mas eu fiz um curso de administração de empresa, quer dizer, o fundamento de administração você tem, mas a gente via uma graça, uma sabedoria diferenciada, então eu pensava, poxa, o Marciano vai nos ajudar com uma gestão de excelência, de alto nível, e eu pensava muito nessa ferramenta também em relação ao Orvalho e tudo que nós fazemos para fora. Aliás, eu achava que você seria até mais útil nessa parte administrativa, na estrutura do que fazemos para fora do que para dentro. E com o tempo Deus foi trazendo clareza, os pingos nos is, e a gente fica muito feliz de estar vivenciando isso tudo. Alguma coisa que vocês lembraram e queiram falar antes da gente caminhar para os finalmente? Não, acho que muito perfeito. Muita emoção, gente, estar aqui. Quero falar para você que está aí do outro lado, é muita emoção estar aqui, viver tudo que a gente tem vivido. Gostoso lembrar. E uma coisa que quando a gente estava na mesa, o que veio no meu coração é que hoje a mesa tem muito mais pastores e muito mais pessoas que sentam juntos, mas é o mesmo temor, é o mesmo anseio de ouvir a voz de Deus para cada passo, para cada etapa. E é muito gostoso a gente viver isso juntos e ver toda essa história. E sempre com essa sensação de que sempre tem coisas muito maiores aí da frente, porque esse é o Deus que a gente serve, um Deus grande, um Deus
né, que ama essa cidade, essa região e as nações, e a gente quer fazer parte da implantação do reino na terra mesmo, e a mesma coisa que nos movia no início, 16 anos atrás, né, continua nos movendo, esse anseio de... Mesmo coração, a mesma paixão. Deus, né, e alcançar aquilo que nós temos. Eu queria dividir uma impressão que eu tive, que foi uma das coisas que me emocionou na hora que eu contei a história daquela presença do Senhor Jesus no carro com a gente, além da lembrança ser especial, foi um insight que veio no meu espírito. A gente normalmente fala que Jacó disse para o Senhor, né, não te deixarei enquanto não me abençoares, mas a frase não era dele, né? Deus falou isso para ele primeiro, lá em Betel, quando ele tem o sonho, ainda está saindo para aqueles 20 anos que ele vai ficar fora de casa. O Senhor diz para ele, diz, eu não te deixarei enquanto não houver cumprido todo o meu propósito. E essa consciência, né? Deus tem estado conosco desde o início, né? Eu acho que Ele é a chave, o centro, a razão, a motivação, a capacitação de tudo. E a gente carrega essa certeza, né, de que o mesmo Deus que deu o pontapé inicial nisso, que começou a obra, vai terminar, não vai nos deixar até que a gente cumpra todo o propósito. Acredito que a importância em começar a estruturar a igreja é a mesma de quando a gente entendeu o que tinha que passar, né? Eu sabia que o meu ministério pastoral era apenas uma parte de algo maior, que era servir o corpo de Cristo. Eu nunca estive muito presente na igreja, são 16 anos de igreja que eu ficava sempre em média 3 dias por semana fora, né? Minha semana era curta e assistindo esse desenho do ministério crescer. Mas o entendimento que eu tinha de precisar de alguém assumindo não era apenas porque eu não podia estar, era aquela certeza de que Moisés tem uma missão, Josué tem outra, né? E aliás, desde o início, quando Deus falou comigo a seu respeito, a palavra que me vinha sempre era aquela de Josué, né? Tu farás esse povo herdar a terra. Então, assim, nesses 2 anos e meio, não deu 3 ainda, que a gente está mais na supervisão apostólica, mas continuamos sendo os membros da igreja, né? Os nossos pastores. Participando de todas as formas. Aliás, nesse 1 ano e meio de pandemia, acho que eu nunca preguei tanto na história da igreja. Aproveitou. Eu aproveitei e me aproveitaram também, né, senhor? Também. Mas, aliás, a turma não sabe, mas eu vou falar isso. Na virada aí de junho para julho, eu falei para você, tô sumindo 3 domingos para jogar você na fogueira, você prega 2, a Adri e outro, no fim vocês pegaram Covid, ninguém pregou, né? Mas tá tudo pronto. A partir do domingo que vem nós vamos para Desforra. Mas é isso, gente, tem sido muito precioso ver o que Deus tem feito. A gente sempre disse desde o início, falando em termos de igreja, nós não somos os únicos, nem os melhores, né? Embora a gente quer trabalhar como se dependesse só da gente e não tivesse mais ninguém. Né? Mas a gente sabe, Deus tem feito algo lindo na cidade de Curitiba, né? Temos igrejas assim extraordinárias, mas a gente fica feliz de poder estar cooperando com o processo. Uma coisa importante, a gente está contando a história e nós estamos falando dos dias de glória, né? A gente brinca em casa, eu e a Adri, é uma brincadeira que ela é verdade também, né? É verdadeira. A gente, quando está indo para casa, ao final de um domingo de culto, ao final às vezes de uma reunião, a gente olha um para o outro e fala, hoje foi dias de glória, né? Hoje foi dia... Aí tem dias que a gente está indo para casa, hoje foi dia de luta, né? Então, o ministério tem isso, dias de glória e dias de luta. Eu lembro eu acho que nós chegamos a ter 55 pessoas na garagem. Uhum. E o primeiro culto lá na Água Verde foi 53. Aquela sensação, cara, alugamos um lugar e diminuiu em vez de... Porque cada um que não vinha, né? A gente contava, se alguém tivesse grávida, a gente já contava crianças. Não, tá chegando, já é parte da igreja. E orava para ser gêmeos. Exatamente. Né? Mas... Fez o teste, já estava contabilizado. Eu acho que nós ficamos agosto, setembro e outubro, naquela sala lá de cima, que depois virou Ministério Infantil. E já em novembro, outubro eu viajei, porque eu lembro que eu fiquei 3 semanas, acho que foi a Europa. Foi para a Alemanha, né? Tipo, você foi. E quando eu cheguei já estava na fase final da reforma, tanto que eu quase não peguei no pesado. Eu peguei os últimos faxinão só. Eu lembro de ter virado à noite esfregando o chão com vocês lá, mas
a maior parte de tudo que a gente fazia, a gente não podia terceirizar, era só mutirão, né? Não tinha condições. E não tinha nem gente também quase muita para ajudar, né? Porque era um grupo mão de obra especializada, não, né? A gente... Ô Luciano, mas eu queria falar uma coisa, quando nós estávamos falando ali dessa questão que nesses 16 anos, a gente está contando aqui as glórias, né? Começamos, né, pequeno, Deus foi enviando pessoas maravilhosas que estão conosco, pessoas maravilhosas também que passaram, né, pelo alcance e nos abençoaram muito, mudaram de cidade, outros mudaram para outro até país, foram pessoas maravilhosas. Mas algo que eu queria deixar também gravado aqui é que quando Deus primeiramente nos chamou para o ministério, porque eu falava para o Luciano, olha, e eu e a Adri falavam, nós queremos ser cooperadores, eu quero ser um empresário onde vai ser o mantenedor da igreja, e assim fomos durante os primeiros anos, por sermos empresários, a igreja ainda ser pequena, os principais mantenedores da Alcance Curitiba, por muitos anos fomos assim, e é o que estava no nosso coração. Depois o Luciano, né, olha, não, mas vocês são pastores. Eu falava, não, eu não quero. Não, você falava, eu não quero. Eu dizia, eu não quero, né? A Adri só lembrou, eu queria que ela contasse do dia que eu estava saindo de carro para ir embora, eu voltei e chamei vocês na janela e fiz uma promessa para você falar para todo mundo que eu sou um homem de palavra. Então, depois você continua. Foi uma das vezes que a gente tinha hospedado, né, o Luciano e a Kelly aqui. E a gente nem tinha iniciado a igreja ainda. Não, eu lembro, né, que havia a possibilidade de vocês virem, mas nem ainda tinha mudado ainda pra cá. Não era nada certo. E daí eu tava comentando com eles, porque essa frase, assim, que o Luciano falou, fica na minha cabeça. E hoje pela manhã, quando eu entrei na igreja, assim... eu achei que você lembrou aqui, foi lá. Hoje de manhã, exatamente 16 anos, quando eu entrei, o senhor me lembrou dessa frase. E ele estava saindo com o carro, chegou no portão já pra ir embora... E daí ele fez sinal, né? Ele e a Kelly abriram a janela, eu fui do lado da Kelly e o Marcelo do lado do Lu. Daí ele olhou assim pra gente e falou assim, olha aqui pra mim, preste atenção, a vida de vocês nunca mais será a mesma. E foi até engraçado porque eu falei pra ele, eu acho que você não sabia o que você estava falando. Ele falou, eu sabia sim. Daí eu falei, eu não sabia, eu não tinha ideia do que você estava falando. E eu acho que aquele dia, né, realmente... A Adri começou a chorar. O profeta liberou a palavra e os anjos falaram amém. Né? A Adri começou a chorar e falou, e agora, amor? Eu falei, não, fica tranquilo, ele te dobra esse gordinho aí. Não dobramos não, porque é a palavra de Deus, a palavra ela veio. E uma coisa, Luciano, assim, que a gente, que eu queria só complementar, a gente fala muito sobre propósito, né? Inclusive na própria Escola Orvalho você tem um módulo falando sobre propósito. E é uma coisa importante porque nesse período, nesse tempo todo, a gente sempre foi guiado por propósito e não por oportunidade. Nós não estamos onde estamos por uma oportunidade, sim por um propósito. E o que nos sustenta até hoje, porque nós temos dias de luta, e não são poucos, são muitos, mas o que nos sustenta hoje no propósito, ou melhor, o que nos sustenta hoje nos dias de luta é o propósito. Porque se você se move por uma oportunidade, quando vem a luta, aí você desiste. Se abala. Você se abala, você desiste, você se adequa, retrocede. Né? E aí, então por isso, não se mova nunca por oportunidade, se mova por propósito. Porque lutas vão existir, tanto com oportunidade ou com propósito. Mas quando você se move com propósito, a luta vem, mas o propósito se segura, ou você permanece firme. E aí passa, vence aquela situação, vem outra, mas você vence. Então, algo muito importante ao longo dos anos, né? E você nos ensinou isso, Luciano, Kelly, que são nossos pastores, quem cuida da nossa vida, né? Somos gratos por todo o investimento, porque você viu coisas em nós, como nesse dia, que nós não víamos em nós, né? Você falando, cara, você vai ser um pastor. Adri, a Kelly falando, Adri, você vai ser uma pastora. Falando, não, os pastores, eles estão com muita fé. Nem a gente vê isso na gente, nem acho que minha mãe, né? Nem minha mãe via isso em mim, ser um pastor. Então, assim... Isso que normalmente eu não conto o trabalho que vocês nos deram. E não foi pouco. Quantas horas de discipulado, de ajuste. E não foi pouco. Eu lembro, olhando para essa sala, eu lembro um dia que a gente acionou vocês o SOS de madrugada.
De madrugada, Luciano e Kelly Subirá chegam na Rua do Sol, Giroflex ligado. Aqui nessa sala aqui. A gente, na época, por nós temos as nossas empresas, né? Eu cuidava, nós tínhamos a distribuidora, as livrarias, o estúdio e a loja de som. Então eu cuidava de algumas empresas e a Adri cuidava da livraria. Só que a livraria que ela cuidava, eu como distribuidora, era eu que fornecia os CDs para a livraria. Ela era seu cliente. Ela era minha cliente. Isso comercialmente, mas em casa nós éramos marido e mulher. E quando nós chegamos em casa, ela queria que eu, por ser distribuidor, vendesse para ela por preço mais baixo do que eu vendia para os outros clientes. E eu falava, não é justo, eu preciso vender o mesmo preço que eu vendo para você, é o mesmo preço que eu pratico para os outros clientes. Ela, não, você tem que vender mais barato. E eu lembro que a gente começou ali, né, naquela discussão, aquela conversa avivada, né? Dois coléricos, né? E aí a gente, tivemos que acionar o Luciano e a Kelly vieram aqui na madrugada, aqui. Sem ganhar hora extra. Sem ganhar hora extra, para nos ajudar. Eu lembro que você chegou, daí no final de tudo a gente deu risada, porque era uma coisa tão pequena, mas enfim, vocês ao longo dos anos também investiram na nossa vida, somos gratos, né, a Deus pela vida de vocês, por todo investimento, todo carinho, todo amor. Vamos falar de toda a alegria que tivemos, né? Não vamos falar só do trabalho, né? Teve muito dias de glória. Duas de glória. E a realização, a alegria de ver a correspondência, né? Verdade. Que vocês sempre demonstraram. E hoje, nós como igreja Alcance também, Luciano, e eu falo em meu nome, em nome dos pastores, em nome de toda a nossa liderança e de toda a nossa membresia aqui, quando nós olhamos hoje e vemos o que Deus está fazendo na sua vida fora da Alcance Curitiba, no Brasil e no mundo, a nossa sensação é, nós fazemos parte de tudo isso também. Sem dúvida. Nós fazemos parte disso, porque o que a gente conseguiu fazer na casa aqui, né, e eu não fiz isso sozinho, nem eu e a Ada fizemos isso sozinho, fizemos, né, juntamente com essa grande liderança que nós temos. E aqui já quero agradecer a todos os nossos pastores, aos nossos diáconos, aos nossos coordenadores de células, supervisores, líderes de células, voluntários, a toda a membresia da Alcance, nosso muito obrigado. E quando hoje nós vemos tudo que Deus está fazendo na vida de vocês, a gente se sente parte, porque quando você sai, nós não estamos perdendo, nós estamos semeando você. E por semearmos, entendemos esse princípio, nós colhemos, né? E isso é muito gratificante para nós como igreja, né? Ter também você como a nossa referência, como nosso apóstolo, como o nosso pastor, como o homem que traz o equilíbrio do ensino para essa casa. E acho que é algo que vale a pena a turma saber, a gente não fala muito disso, que a nossa relação não é só hierárquica, né? Sempre foi desde o início uma relação de amizade, uma aliança, e é muito gostoso vivenciar isso tudo. Eu sei que você pode estar lembrando, mas só por precaução, de passar para a próxima etapa da transmissão, lembrar que a segunda parte não vai continuar no Instagram. Então, se você estiver acompanhando no Instagram, vai ter que migrar para o YouTube ou Facebook pelo tempo, porque nós ainda vamos ter a transmissão de uma palavra do pastor Francisco, em dezembro do ano passado, né, nos deixou a saudade, indo para a glória, mas deixou um legado extraordinário, né? Então, assim, não só... E vamos continuar honrando esse legado. E a memória dele. E não é só a questão de lembrar o que de Deus recebemos através dele, mas queremos que vocês sejam abençoados. Francisco foi uma das pessoas que mais contribuiu para a minha vida e para o ministério, né? Para o meu ministério pessoalmente, sem contar a própria questão da igreja. Como ele vivia nos bastidores, as pessoas às vezes não têm noção do quão vultuosa foi a contribuição do ministério dele, né? Então, a gente quer que essa palavra possa ser recebida aí por vocês, não apenas como um momento de, puxa, que saudade, que boa lembrança, mas como algo que nos ajude a ter aquela cultura de honrar e preservar o legado. É isso aí. Vamos encerrar por aqui a nossa live. Quero agradecer mais uma vez a Deus, a todos vocês, a toda a membresia da Alcance, os irmãos também que nos acompanham do Brasil todo e também fora do Brasil. Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você, amém. Que Deus conceda cada dia mais para a sua vida, cada dia mais o favor dele para você. Amém? São 16 anos de... Somos uma igreja adolescente já, né? Mas é só o começo. Tem muita coisa para vir aí à frente. Vamos sonhar junto, acreditar junto e construir junto esse futuro glorioso em Deus. E precisamos de vocês para tudo isso.